Meu boa tarde a todas e todos. Eu sou o professor Walter Moura do Carmo. É um prazer estar aqui na tarde de hoje, moderando esse 12º painel Direito Processual e Material do Trabalho Contemporâneo. Eu sou atualmente professor visitante da Universidade Federal do Semiárido, FESA, que fica em Mossoró, e professor colaborador do mestrado profissional em Direitos Humanos da Universidade Federal do Tocantins. Aqui hoje conosco está o Leonardo, que colabora com o Iberoju. Os demais professores moderadores, eles vão ter um pequeno atraso, mas para que a gente não tenha um atraso maior, eu vou começar sem a presença da professora Roberta Farias e do professor Francisco Mateus, tá? Gostaria de lembrar a todas e todos que nós temos um limite de 10 minutos por apresentação. Em aqueles artigos onde os dois autores estejam presentes, eu peço que também se limite aos 10 minutos, tá? Para a gente não ter maiores atrasos. Até porque ainda no segundo horário teremos um outro painel. Tudo bom? Por favor, se apresente. Eu tive que começar. É joia. Meu adesivo, gente. Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Eu sou a professora Roberta, sou professora de Prática Trabalhista da Unicristos, tá? E vou estar aqui com vocês hoje, nesse evento, né, tão esperado por todos nós, para dar alguma contribuição, para dar alguma ajuda no que for preciso aí para vocês, tá certo? Contem com a minha ajuda, professor Matheus. Tem gente online também, isso, né? Não, mas eles estão vendo aqui, ó, tá com a câmera. Boa tarde, gente. Também sou professor da casa da Unicristos. Sou professor tanto de Direito Material Trabalhista, como de Processo do Trabalho e de Prática. Então, também venho contribuir aqui com a nossa experiência, a didática do dia a dia, como advogado e professor, para engrandecer os trabalhos de vocês. Passo a palavra justamente para a gente não ter mais delongas aqui no nosso congresso. Perfeito, então. Então, vamos iniciar a primeira apresentação. Como foi dito pelo Leonardo, nós fizemos uma pequena inversão. Isso, professor Walter. Uma pequena inversão. O doutor Almir Carvalho vai apresentar, então, Perfeito. em primeiro lugar. Boa tarde. Posso começar? Pode sim. Bom, primeiramente, boa tarde, professora Roberta, professor Rafael, professor Francisco, professor Walter, a qual faço os meus cumprimentos para todos os colegas. Peço desculpa em pedir aqui a preferência, eu estava explicando para o Leonardo, eu estou em São Paulo, numa audiência pública sobre as audiências telepresenciais, e o meu voo é 5 horas, então eu tenho que estar 1 hora antes, e o trânsito de São Paulo não é alguma coisa para se brincar, né? Às vezes 10 minutos se transforma em 1h30, né? Então eu pedi a preferência ali. Bom, o artigo não é só de minha autoria, é meu e do professor Sandro, que está aqui também presente. Professor Sandro, me permita, professor Sandro, fazer a sua apresentação. É professor da Universidade Federal do Paraná, especializado na área de direito coletivo e processo coletivo. E eu sou mestrando na Universidade Estadual de Ponta Grossa, também sou advogado de direito coletivo, de entidades sindicais, isso tanto de servidores públicos, como também de servidores seletistas e funcionários públicos também. Bom, indo para a apresentação, né, porque eu já tomei quase 5 minutos de apresentação e de pedir desculpas, peço desculpas por esse tempo queimado. O nosso artigo, ele fala, é um tema. Acho que eu caí, né? Pronto, agora retornou. Pode continuar. Eu não vi. Bom, eu não sei onde que eu parei. Professor Santos, você quer fazer a introdução? Então... Pode ser. Boa tarde a todos os colegas presentes dessa atividade acadêmica importantíssima. Com muito prazer e alegria que participo desse painel de apresentação de trabalhos. É um artigo que trata da responsabilidade civil dos sindicatos por atos decorrentes da negociação coletiva no dissídio coletivo.
Esse é um tema que envolve institutos que emprestam questões do direito do trabalho, do direito civil e do direito processual do trabalho, né? Essa interconexão fundamental e importante, mas, na verdade, para compreender que os atos jurídicos praticados por entidades sindicais, embora estejam sempre, em tese, lastreados pela vontade coletiva expressada nas assembleias categoriais, ainda assim podem ser objeto de apreciação pelo Poder Judiciário, muito embora a reforma trabalhista tenha estabelecido critérios mais restritivos e, sobretudo, no artigo 8º, inciso 3º, e no 611, que não me recordo agora o parágrafo, essa restrição se coloca nos elementos do ato jurídico, né? Se há ilicitude ou não, enfim. Mas, neste caso concreto, nós decidimos enfrentar uma temática a partir de uma questão pragmática, inclusive enfrentada na praxe processual, na qual o trabalhador se sente prejudicado pela decisão produzida no âmbito de uma sentença normativa e postula, portanto, perante a entidade sindical a indenização por prejuízo decorrente daquela sentença normativa, que, no caso concreto, não abrangia a integralidade da recomposição salarial que ele julgava ser a mais adequada, ou que pudesse recompor integralmente o seu poder de compra. Então, o que é importante dizer que, no ato jurídico coletivo, ou no negócio jurídico coletivo, são fundamentais também a apreciação de todos os elementos, de todos os requisitos que formam os demais atos jurídicos. Mas temos adequações específicas que são singulares no plano do direito coletivo do trabalho, que dizem respeito à boa-fé negocial, à indevida limitação da vigência do negócio jurídico trabalhista sem a ultratividade, né? A reforma limitou a ultratividade, inclusive que foi ratificada por decisão da Suprema Corte, mas convivemos, obviamente, com as vicissitudes e as contradições do capitalismo brasileiro e de todo o estágio aqui desenvolvido e o estágio de negociações coletivas do Brasil, que ainda demandam, em certa medida, a intervenção estatal. E aí entramos também na ambivalência da autonomia dos particulares e a expressão da negociação coletiva que se materializa no contrato coletivo de trabalho. Frente à regulação estatal, é um aspecto importantíssimo, porque é a autonomia dos particulares frente à regulação estatal. Mas essa regulação estatal também aprecia os resultados decorrentes dessa autonomia privada. Alan Supiot, né, na sua obra magistral, estabelece claramente a teorização sobre essa temática, lembrando, portanto, que a autonomia, embora fora do Estado, mas é regulada a partir do Estado. Então, esses aspectos são fundamentalmente importantes para aquilo que Almir vai nos apresentar depois, que é a reflexão sobre a responsabilidade civil dos atos jurídicos coletivos. Não quero nem adentrar num tema que pretendo que seja meu pós-doutoramento, que é pensar a liberdade sindical positiva e negativa, né, como atos de expressão daquilo que também gera enormes repercussões em matéria da decorrência da convenção coletiva, sobretudo nas questões de financiamento sindical ou de regras normativas que se aplicam ou não se aplicam a associados e não associados, enfim.
o Brasil vivencia esta fase que ainda não teve tempo de decantar todos os aspectos e institutos advindos com a reforma trabalhista, mas que convivem já com todos os aspectos circunstanciais existentes das negociações coletivas no âmbito nacional e todas as repercussões dela existentes. E fico por aqui para não alongar meu tempo e respeitar a programação proposta pelo evento. Me ouvindo? Bom, seguindo aqui o raciocínio pela explanação do professor Sandro, poder de síntese, o artigo ele traz institutos que são, até estava conversando um pouco antes com o professor Sandro, cada instituto desse, quando não é um capítulo de um livro, é um livro específico, né? Negociação coletiva, dissídio coletivo, responsabilidade civil, assim por diante. Uma coisa que antecede, obviamente, o dissídio coletivo, que é um instituto, que é talvez até seja um fenômeno social, se for pensar assim. A negociação coletiva ela é muito rica, mas ao mesmo tempo é muito complexa. Ela traz a questão da subordinação, da liberdade individual, das relações, só que tudo isso atrelado, obviamente, dentro do estatuto coletivo, que vai dentro de uma questão individual. Quando a gente fala individual, dentro de uma sociedade que a gente, obviamente, está vivendo, uma sociedade individualista, em que as pessoas não têm, seja por uma construção teórica, seja por uma construção política ou política social, não tem, obviamente, essa consciência de classe, se for pensar do ponto de vista da teoria crítica, ou mesmo de uma consciência coletiva. Então, as pessoas acabam, o trabalhador, no caso, né, são as pessoas, e a trabalhadora tem uma certa dificuldade de enxergar que aquela situação, aquela negociação, aquela pauta coletiva está assim alojada dentro da sua concepção individual, e o inverso também é verdade, porque esta pauta coletiva sai de um conteúdo e de um conglomerado individuais. Quando você coloca a questão individual com a coletiva, obviamente, nesta construção societária que nós temos, neoliberal, vai sair faísca, né? Me perdoe aqui a comparação. Mas, enfim, tratando essa questão da negociação coletiva, que é complexa, para dentro do dissídio coletivo, e com essas alterações que a reforma trabalhista trouxe, como a questão do negociado sobre o legislado, o fim da ultratividade, questiona-se se caso tenha prejuízos, obviamente, ou que não seja atingido a pauta realizada dentro da negociação coletiva no dissídio coletivo, que daí é uma situação, obviamente, jurídica dentro das representações, né, que a gente está falando de uma representação processual e não apenas de uma representação coletiva, que seria apenas no dissídio, se isso pode ser, obviamente, o sindicato responsabilizado ou não. Em que pese a resposta ser até um tanto quanto óbvia, já que a gente está tratando de responsabilidade civil, é importante destacar que a responsabilidade do sindicato decorrente disso é uma responsabilidade de meio. Sendo ela uma responsabilidade de meio, ela não é uma responsabilidade objetiva. Necessitaria, para uma condenação ou para qualquer outro tipo de debate no tocante à responsabilidade do sindicato, sua comprovação de dolo, sua comprovação de culpabilidade dentro de uma conduta. Daí a gente, obviamente, teria que discutir aqui os vícios, né? Vício de forma, vício de consentimento e tantos outros tipos de responsabilidade que vêm, obviamente, importados do direito civil. Eu acho que o nosso tempo acabou, eu até coloquei aqui, acho que até passou um pouquinho. Isso, agradeço muito novamente a todos os colegas terem aberto a possibilidade de a gente ter apresentado antes. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade. Parabéns pela apresentação, professor Sandro, Almir Antônio. Eu peço, então, para a gente deixar os debates ao final, tá? E aí, em caso, né, o Almir não possa ficar, o professor Sandro, se puder, seria muito bom participar dos debates ao final. Eu chamo o professor Rafael para que ele se apresente, que é o quarto moderador da tarde de hoje, desse nosso 12º painel.
Boa tarde a todos. Professor Rafael Teixeira Ramos, professor da graduação aqui da Unicristos e moderador deste painel 12 aqui na sala C, tá? Fico à disposição para o fomento do debate, se houver algum questionamento, quem está presente, quem está online, esse é o momento. Da minha parte, pelo que eu vi nas exposições, não tenho grandes contribuições a acrescentar no momento, mas todos podem se sentir à vontade se alguém quiser pedir a palavra para promover o debate. Obrigado, professor Rafael. Então, como não há mais nenhum pedido, né, Leonardo, de antecipação, eu vou seguir aqui a ordem. Então, o segundo trabalho a ser apresentado é o trabalho do professor André Studart e da Gabriela Vitória. Eu acho que elas... o professor André não chegou ainda aqui, e nem a Gabriela. Não, a Gabriela é online. Então, é porque aqui na programação não apareceu. Pronto, Gabriela, desculpe. A Gabriela, então, vai apresentar o trabalho que ela enviou com o professor André Studart, cujo título é Trabalho e Revolução 4.0, uma reflexão sobre os impactos da tecnologia no cenário laboral brasileiro. Bem-vinda, Gabriela, com a palavra. Tá certo. Eu vou compartilhar a tela, pode ser? Então. Deixa eu ver se eu consigo. Doutora Gabriela, não conseguimos ouvi-la. Tem o microfone desligado, mas conseguimos ver a sua apresentação. Doutora Gabriela, não conseguimos ouvi-la. Aqui aparece que tem o microfone ligado. Gabriela, o seu microfone é integrado ou você está com aqueles fones que tem o microfone, que eu não estou conseguindo ver daqui? Porque, às vezes, quando você entra no Zoom, você tem que autorizar o uso do microfone. Que quando eu compartilhar a tela eu não consigo falar, então vai ser em slide mesmo, certo? Tá certo, sem problema. Tá. Meu nome é Gabriela Vitória, sou recém-formada da graduação da Unicristos, sou atualmente advogada e vou apresentar o resumo intitulado Trabalho e Revolução 4.0, uma reflexão sobre os impactos da tecnologia no cenário laboral brasileiro, de minha autoria do professor André Studart. Bom, esse trabalho se justifica na medida em que é um aspecto atual e relevante, haja vista a tecnologia está presente no mundo do trabalho e trazer impactos a vários trabalhadores. A problematização desse tema gira em torno de que a tecnologia ela impacta todos os âmbitos da sociedade, aspectos pessoais e interpessoais também. O trabalho ele não é indiferente a isso. Nós podemos perceber isso mais sensivelmente com a ascensão da indústria 4.0, que surgiu lá na Alemanha e que traz ao processo produtivo cada vez mais tecnologia, aliando internet, softwares, robótica, internet das coisas. Então, nós estamos diante de um contexto em que a tecnologia chega no mercado de trabalho e também traz a substituição do homem pela máquina dentro desse processo produtivo. Então, a gente está diante de uma automação. A Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 7º, inciso 27, salvo engano, ela traz que
há uma proteção do trabalhador em face dessa automação. Ocorre que não há uma lei que, de fato, regule isso. Então, começa a surgir questionamentos de como será o futuro dos trabalhadores frente a essa tecnologia, frente a essa automação do trabalho. Será que apenas a requalificação desses profissionais será suficiente para colocá-los no mercado de trabalho novamente? Então, começa a se discutir os impactos disso na seara do desemprego, pela substituição da máquina, do homem pela máquina, e se apenas essa requalificação seria suficiente. Então, esse impacto de desemprego ocasionaria diretamente reflexos no desenvolvimento social. Então, também já começa a se delinear propostas para que a gente possa regularizar isso. Uma dessas propostas é a renda básica universal. Essa renda básica universal é bem controversa ainda. Existem argumentos a favor e existem argumentos contrários. A favor, que seria uma renda distribuída a todas e a todos, e que traria diversos benefícios na seara socioeconômica. E também nós temos os argumentos contrários, né? Existem vários entraves fáticos, políticos e financeiros de que realmente essa renda básica universal ela pode ser implementada, ou então é só utopia. Bom, esse resumo ele tem como objetivo geral discutir os impactos que os avanços tecnológicos podem causar no cenário laboral brasileiro, especificamente analisar os impactos da indústria 4.0 e apresentar possíveis soluções para a problemática com foco na renda básica universal. Foi utilizado como metodologia o método de abordagem dedutivo. A natureza da pesquisa ela é qualitativa e possui técnica de pesquisa bibliográfica. Como resultado de discussões, a gente pode perceber que o mundo do trabalho ele foi bastante alterado com a tecnologia. Isso pode gerar um crescente desemprego, haja vista a substituição do homem pela máquina, o que diretamente vai causar reflexos no desenvolvimento social. E uma das possíveis soluções seria a implementação de renda básica universal, que, repito, bastante controversa e pode ficar no campo da utopia. Essa pesquisa encontra-se em fase inicial, só mesmo um resumo, e pretendo futuramente desenvolver isso um artigo e, inclusive, dissertação de mestrado. Muito obrigada pela atenção. Parabéns, Gabriela, pela apresentação e obrigado por obedecer o tempo estipulado no edital do evento. De imediato, então, chamo o próximo trabalho a ser apresentado, da Francisca Gerlane Clarentino da Silva e do professor Rafael Teixeira Ramos, cujo título é Teletrabalho, delineamentos acerca da responsabilidade jurídica do empregador no que tange a saúde, segurança e medicina do trabalho. Ah, tá. Quer sentar aqui? Aí... Não, é porque aí eles vêm. E tem que prestar sentado. Não, quiser que pé. À vontade. Pronto. Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Gerlândia, eu sou graduanda do curso de Direito pelo Centro Universitário Cristos, atualmente estou no 7º semestre, e vou apresentar aqui para vocês um pouco da minha pesquisa, que é intitulada como Teletrabalho, delineamentos acerca da responsabilidade jurídica do empregador no que tange à saúde, segurança e medicina do trabalho. E essa pesquisa foi orientada pelo professor Rafael, né? Pode passar para mim, por favor? Só dá uma... Pronto. E essa pesquisa ela tem como base principal de estudo a nossa CLT, né? Mas, sobretudo, a reforma trabalhista de 2017, que trouxe uma mudança significativa para o texto da CLT, né? E essa mudança, que foi foco dessa pesquisa, foi exatamente a inclusão de um capítulo específico, que é o capítulo 2A, referente ao teletrabalho, né? Que é uma modalidade de trabalho
não previsto na CLT até a reforma trabalhista, e esse teletrabalho nada mais é do que a prestação de serviço por parte do empregador num ambiente que está para além daquele espaço, né, oferecido pelo empregador, é fora daquelas dependências, geralmente na sua própria residência, ele exerce esse trabalho. É uma modalidade específica e diferente das demais, com certeza, mas que tem toda a sua importância e que carece, né, do olhar, sobretudo, da proteção jurídica para o empregador que labora nessas condições, né? E o cerne da questão aqui dessa pesquisa é exatamente isso, porque houve sim uma previsão legal, houve sim a inclusão desse capítulo específico do teletrabalho, que antes não era prevista. Porém, o legislador trouxe junto a essa inclusão muitas omissões, né, e muitas lacunas ainda, né, quanto à previsão dessa modalidade de trabalho, sobretudo no que tange à responsabilidade jurídica do empregador, porque nesse capítulo ele traz essa previsão, mas diz que o empregador ele tem a responsabilidade jurídica, mas quanto à instrução das normas, né, que devem ser observadas no ambiente de trabalho, no que tange à saúde e segurança. Mas ele não traz ali a responsabilidade para fiscalização, né? Então, não adianta muito você instruir, dizer para o empregador quais são as normas, né, as regras que devem ser obedecidas para que possamos ter uma saúde e uma segurança de trabalho, se você não fiscaliza, né, se você não verifica se está tendo uma aplicação prática daquilo. Então, a gente percebe que houve, sim, uma certa omissão e uma certa limitação da responsabilidade do empregador nesse ponto em específico, né? Então, essa pesquisa ela se mostra importante exatamente porque o teletrabalho, embora não havia essa previsão até ali a reforma trabalhista, a gente tinha até algumas menções no artigo 6º da CLT, mas que tratava do trabalho doméstico, né? Que a gente não pode, do trabalho em via doméstica, que a gente não pode confundir com o teletrabalho em si, né? Que tem todas as suas especificidades. E essa previsão ela foi importante porque o teletrabalho é uma modalidade de trabalho que está crescente, né? Cada dia a gente sabe que, sobretudo após a pandemia, essa modalidade se tornou assim o ápice, né? Ela está crescendo exponencialmente, inclusive por conta da comodidade, facilidade, né, de custo, sobretudo, e uma opção tanto do empregador quanto do empregado. Mas que, embora tenha essas comodidades, tenha essas facilidades e aspectos positivos, a gente vê esses aspectos negativos quanto à fragilidade da proteção jurídica e quanto à saúde e segurança do trabalhador que labora fora das dependências ali do empregador, né? Então, a gente vê essa importância, é um regime novo, sim, a gente vê, e por ser um regime novo, ainda tem uma abertura muito grande para debates, para melhorias, né? A gente fala que houve uma omissão, que houve uma lacuna por parte do legislador, mas também cabe a gente, como sociedade, como operadores do direito, estar visualizando, né, isso para estar melhorando. Hoje a gente já tem muitos posicionamentos acerca disso na jurisprudência e na doutrina, mas que ainda não são suficientes, né? Por isso que a gente está propondo também essa pesquisa, né, que são as lacunas versus as facilidades. Pode passar, por favor. E, portanto, diante dessa exposição introdutória, é que o objetivo principal dessa pesquisa é fazer uma análise conceitual do teletrabalho para melhor compreendermos com que a gente vai trabalhar, né? O que seria o teletrabalho em si, quais são suas características principais e quais são suas formas de manifestação, né? Como que a gente pode ver isso hoje no dia a dia, o que é considerado como teletrabalho. E depois disso, analisar também a responsabilidade jurídica do empregador, se houve essa limitação e em que nível está essa limitação de responsabilidade dele para com a saúde e segurança do trabalhador que labora para ele, né? Ainda que não seja nas suas dependências. E também verificar acerca dessas lacunas e da deficiência axiológica que existe no capítulo 2A, que foi o capítulo que trata do teletrabalho, introduzido pela reforma trabalhista de 2017 na CLT. A metodologia utilizada na pesquisa foi, sobretudo, bibliográfica e documental, né? A gente se baseou também na doutrina específica sobre esse tema e também nos julgados dos tribunais superiores, né? Para dar um fortalecimento maior e a gente tem uma maior base com que trabalhar. E na própria CLT, sobretudo, no que tange a reforma da CLT, introdução do capítulo 2A, que é do teletrabalho, reforçando. E como resultados preliminares, a gente pode verificar que a reforma trabalhista, ela trouxe, sim, muitos aspectos positivos, né, para a proteção do empregador, como também do empregado, né, de ambos, ela traz, mas, por outro lado, ela deixa, né, isso a desejar, tem muitas omissões e lacunas ainda, e o recorte dentro dessa pesquisa foi exatamente as omissões quanto à saúde e segurança, e a gente verifica isso na prática, né, que ainda existe um déficit de tamanho que carece
inclusive de uma nova reforma, se fosse o caso, quanto a essa temática em específica, né? E que, de um certo modo, essas omissões, essas lacunas, elas não ferem apenas uma previsão do nosso ordenamento, que é a responsabilidade do empregador, enquanto tomador de serviço, está provendo essa saúde, essa segurança para o empregado, né? Mas também fere previsões, inclusive, internacionais, que vem na Organização Internacional do Trabalho, como na Convenção 135, que traz essa ideia do direito à saúde e segurança como direitos indisponíveis. E, em sendo indisponíveis, a gente não pode tratar de qualquer modo, né, como foi tratado, com algo muito vago. Até mesmo porque o teletrabalho, como está se tornando algo muito denso e algo muito comum, é preciso que tenhamos uma proteção jurídica à altura, né, dessa constância. Então, a gente verifica que houve avanço, sim, é positivo, mas existem déficits e déficits que carecem de reforma, e para isso que a gente está aqui estudando e pesquisando, e a tendência é melhorar essa pesquisa com certeza. E eu agradeço a atenção de todos, também agradeço ao orientador, né, por ter orientado a pesquisa e tudo mais, e a instituição de ensino por promover a pesquisa, que é muito importante para a gente. Obrigada. Obrigado, Francisco. Obrigado, professor Rafael Teixeira. Já chamo, então, de imediato o próximo trabalho a ser apresentado, intitulado A Jornada de 4 Dias, da Utopia à Realidade, da Cláudia Aniceto Caetano e da Elano Sobral. Como não tem slide, acho que dá para ficar aqui no meio dessa vez, né? Bom, só colocar o cronômetro aqui para que eu possa me guiar bem. Aqui está tranquilo. Bom, primeiro me apresentar para os senhores. Boa tarde, meu nome é Cláudia Petuba, eu sou de Maceió, Alagoas. Estou aqui apresentando hoje um resumo intitulado A Jornada de 4 Dias, da Utopia à Realidade. É uma pesquisa, são algumas pesquisas que eu desenvolvo em paralelo na área do direito do trabalho, não são objeto da minha pesquisa principal, porque tanto no mestrado quanto no doutorado eu desenvolvo mais a pesquisa na área de direito tributário e constitucional, mas tendo em vista a centralidade que o trabalho tem para o desenvolvimento da sociedade e a crescente hipossuficiência que o trabalhador vem sendo submetido, e todos nós acabamos sendo trabalhadores também, então acho que são temas que são importantes de serem abordados e desenvolvidos. Bom, primeiro, a pandemia, ela trouxe novos temas para debate, antecipou alguns outros. Eu sempre costumo dizer que é como se a pandemia tivesse antecipado um pouco o futuro, né? Temas que já existiam até, estavam engateando, passaram a ter um nível de intensidade maior. E essa questão da jornada, eu reputo que foi um dos temas que ganhou um maior destaque com a pandemia, porque cresceu a discussão como é que a gente consegue conciliar a segurança e qualidade de vida do trabalhador sem que a gente venha a ter perdas na produtividade. Como é que a gente consegue fazer com que ambas as partes da relação de trabalho possam ter ganhos? A gente tem, é um tema que poucos países se debruçaram sobre ele, alguns países estão em debate, outros países já debateram, mas é pequena ainda a quantidade de países que veio a estar implementando, como é o caso do Emirados Árabes, que implementou em janeiro desse ano, de maneira obrigatória para o serviço público, mas de maneira facultativa para as empresas privadas, e outros que estão em debate, como é o caso do Reino Unido, que iniciou os testes agora em junho do corrente ano. Então, é um tema que tende a ter grande intensidade. Então, nesse resumo, eu apresento como problema uma análise, primeiro, para a gente poder refletir se, face à legislação vigente hoje no Brasil, se há algum óbice para a implementação da jornada de 4 dias, e se dos modelos que estão sendo apresentados e testados no mundo, se já há algum protótipo, algum modelo que já confere algum tipo de resultado que possa ser tido como exemplo, né? Então, esse é o problema que é apresentado no resumo, que está em vias de desenvolvimento,
E com metodologia é a revisão bibliográfica e documental, até porque é um tema que a gente tem pouco conteúdo hoje ainda, tanto na bibliografia como o estudo de normas já aprovadas, como até mesmo na produção acadêmica. A gente tem muitos debates superficiais, mas tem pouco em profundidade desse tema, então a ideia é tentar contribuir um pouco para isso. E a jornada de trabalho é um dos temas que instigam bastante o trabalhador, tanto que desde as primeiras greves registradas no Brasil, como a grande greve de 1917, uma das principais pautas e bandeiras de luta à época eram justamente da redução e de uma delimitação da jornada de trabalho, que a gente não tinha essa regulamentação. E chegamos até a constatação de jornadas que chegavam até 16 horas diárias, sem nenhum tipo de descanso semanal, né? Então, essa foi uma das principais pautas que foram levantadas nas primeiras greves. Então, a gente vê o quanto esse tema da jornada é algo que mexe e que toca diretamente os trabalhadores, principalmente pela crescente necessidade que a gente vai tendo, inclusive enquanto sociedade coletivamente, de que os problemas familiares não são problemas apenas familiares, acabam desembocando em problemas sociais e que as pessoas precisam não apenas trabalhar, mas trabalhar, viver e evitar determinados problemas, como é o caso de um retratado num documentário que é muito bacana, é um filme que tem dois, que um primeiro é o Você Não Estava Aqui, que é um filme muito bacana, que fala justamente sobre a relação da jornada do trabalho através por aplicativo e mostra dos embrólios das consequências familiares, o quanto a sobrecarga de trabalho e de jornada dos pais acabam fazendo com que problemas sociais, como a violência e drogas, enfim, acabem crescendo na sociedade. Então, a jornada é um trabalho que toca diretamente o trabalhador, mas que acaba podendo contribuir com a prevenção de vários outros problemas sociais. Então, tivemos a jornada como uma das primeiras pautas do movimento grevista brasileiro. A gente teve a primeira regulamentação num decreto de 1932, que foi de delimitar a jornada para os trabalhadores do comércio, e rapidamente foi ampliado para outras categorias, mas nós tivemos apenas, em 1949, uma lei para poder estar delimitando uma jornada em horas de maneira semanal. Passamos décadas sem ter nenhum tipo de atualização. À época, a primeira regulamentação foi de delimitar em 48 horas a jornada semanal de trabalho, até que veio a Constituição Federal, né, de 88, que trouxe a jornada semanal de 44 horas. E desde então, né, mais de 30 anos se passaram e nós não tivemos uma alteração legislativa de maneira significativa que pudesse contribuir para um avanço qualitativo no sentido de contribuir com a melhoria do ambiente de trabalho, tanto de dar produtividade para o empregador e de ter uma sobrecarga menor e proporcionar maior saúde para o trabalhador. O que nós temos constatado é justamente o contrário, é uma sobrecarga, mas aí eu iria sair um pouco desse contexto. Hoje, o que é que a gente consegue estar analisando? Pelas análises, né, da legislação vigente, não há hoje um óbice que venha a gestar um impedimento de uma jornada de 4 dias vir a ser implementada. Embora a gente não tenha na legislação de maneira expressa uma delimitação por dias, né, na jornada. Desde o nascedouro das primeiras normas, a delimitação é sempre de um volume de horas semanal, e no que se coloca um limite de hora diário, acaba que se tem uma regra implícita de um cálculo que acaba se fazendo para se tentar delimitar qual é a quantidade de dias por semana que a gente tem de possibilidade de ter uma jornada laboral. Como hoje nós não temos nenhum impedimento, então verifica-se a princípio, né, mas a pesquisa está em andamento, como eu bem disse, não há nenhum óbice, desde que essa redução da jornada ela não venha acompanhada com a redução de salário. Caso venha acontecer uma redução de salário, é necessário verificar se se enquadra dentro dos casos previstos na legislação ou se foi precedido da negociação devida, que nós tivemos ampliada agora no caso da pandemia para a possibilidade de acordo individual. Nós temos essa possibilidade. Hoje já é possível constatar que em algumas empresas privadas já estão implementando, como é o caso da agência Chute e de uma fintech chamada Gerencianet.
elas, por conta própria, já implementaram esses modelos. O modelo que vem sendo utilizado de maneira facultativa nas empresas hoje é de manter o seu horário de funcionamento ao público de segunda a sexta ou de segunda a sábado, a dependendo do serviço ou do tipo de produto que venha a ser produzido ali, mas ocorre com a divisão da equipe em dois grupos, em que um primeiro grupo cumpre uma jornada de segunda a quinta, né, e outro grupo cumpre a jornada de terça a sexta-feira. O que tem se detectado a partir dos casos já implementados, tanto no Brasil quanto em outras empresas, como é o caso da Microsoft no Japão, é de um aumento da produtividade em todos os casos em que as pesquisas foram feitas com métodos claros, acompanhamento, né, e resultados explicitados, né, tornados públicos. Existem pesquisas em andamento ou outras que empresas não divulgaram, mas o que se tem hoje de conhecimento que eu pude alcançar pela pesquisa, indo para a reta final, é de que não foi detectada nenhuma pesquisa, ou na minha pesquisa não foi detectado nenhum teste que houve uma redução na produtividade, muito pelo contrário, há sempre um aumento na produtividade, ou seja, uma elevação coletiva, tanto do empregador quanto do empregado, nessa relação de trabalho, o que mostra a necessidade da gente aprofundar mais esse debate, porque vem se mostrando como uma possibilidade da gente conseguir elevar a qualidade de vida do trabalhador, ter um ganho na saúde, em questões de saúde do trabalho, um aumento também na qualidade e na percepção de bem-estar coletivo da sociedade, como também a possibilidade até de aumentar a poste de trabalho e resolver um problema eterno, que é o desemprego, que no nosso país, aqui no Brasil, é um dos mais elevados. São 9 minutos e 30 segundos, eu fico por aqui, espero poder, no debate, a gente falar um pouco mais sobre o tema. Parabenizar o Iberoju, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de estar participando de um congresso, né, da instituição, e estou muito satisfeita e espero que venham outros, tá? Muito obrigada. Obrigado, parabéns pela apresentação e muito obrigado por ter obedecido aí o tempo estipulado. De imediato, então, nós chamamos o próximo trabalho a ser apresentado pela doutora Ana Virgínia Porto de Freitas, Desigualdade de Gênero nos Espaços de Trabalho. A contribuição de Nancy Fraser sobre justiça social como subsídio para políticas públicas. Boa tarde. Vocês me escutam bem? Sim, escutamos perfeitamente. Então, saudando a mesa mediadora, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no Congresso da Iberoju, ouvindo, né, e conversando um pouco com outros pesquisadores sobre direito e processo do trabalho. Eu vou apresentar a minha pesquisa, que tem como objetivo discutir como a proposição sobre justiça social formulada pela filósofa norte-americana Nancy Fraser, a partir do binômio que ela constrói, reconhecimento, redistribuição, pode subsidiar políticas públicas direcionadas ao mercado de trabalho da mulher no Brasil. Esse recorte é feito no Brasil porque a pesquisa e a discussão teórica se dá a partir de dados colhidos, a partir de dados fornecidos pelo IBGE, publicados esse ano, e também por um estudo do DIEESE, publicado em março de 2022. Né? Então, para contextualizar a problemática, nós precisamos trazer aqui, relembrar, que apesar da Constituição Federal preconizar a igualdade de gênero, estabelecendo lá no artigo 7º, inciso 20, a proteção ao trabalho da mulher, mediante normas infraconstitucionais, né? Apesar dessas normas infraconstitucionais, dotadas de ordem pública, conforme previsão lá do artigo 377 da CLT, né? Apesar de toda essa previsão normativa, constitucional e infraconstitucional, o histórico problema de desvalorização do trabalho da mulher é uma realidade que tem se agravado, inclusive pelas transformações promovidas pelas tecnologias no mundo do trabalho. Essa problemática teve um relevante incremento no período pandêmico, como
indicam os dados do DIEESE. Então, utilizando de um método dedutivo, eu faço, né, uma abordagem teórica a partir de revisão bibliográfica de literatura nacional e estrangeira e também de análise dos dados trazidos e colhidos, né, pelas pesquisas do DIEESE e do IBGE. Essa pesquisa, ela se materializou em um artigo que é dividido em 3 tópicos. O meu paradigma de análise é crítico, da teoria crítica, por isso eu trago a neomarxista Nancy Fraser para o aporte teórico. O primeiro tópico vai se destinar exatamente a apresentar e analisar esse contexto a partir desses dados, né? De um lado, a digitalização do trabalho tem cada vez mais crescido o setor informal e precarizado as condições de trabalho, né, no que se denomina de gig economy. O que tem relevado, inclusive, que a dinâmica sexista do capital, ela se mantém, né, com a utilização da tecnologia, que é um instrumento de avanço tecnológico, de plataformização do trabalho e não de modo igualitário, né? O IBGE nos indica, né, os dados do IBGE nos indicam que dos mais de 825 mil postos de trabalhos perdidos, né, no período da pandemia, mais de quase 600 mil, ou seja, mais de 70% eram ocupados por mulheres, né? Então, se de um lado a tecnologia ela não contribui para o acesso da mulher ao mercado de trabalho, por outro lado, a pandemia elasteceu ainda mais o quadro de precarização do trabalho feminino. Dados do DIEESE, publicados agora em 2022, vão apontar que o crescimento do número de mulheres trabalhadoras por conta própria, que se auto-intitulam empreendedoras, né, que é uma tendência bem neoliberal que vem habitando e colonizando o social, né, pertence esse crescimento, esse número de mulheres trabalhadoras trabalhando por conta própria, pertence a uma faixa aí de trabalhadoras, né, que vão assumir riscos, incertezas e condições sociais extremamente precarizadas. As ocupações femininas, segundo esse estudo do DIEESE, que cresceram entre o terceiro trimestre de 2019 até 2021, dá conta de que 9,4% de mulheres não negras e 2,9% de mulheres negras se afirmam trabalhadoras por conta própria, assumindo totalmente o risco das suas atividades, né? A partir desses dados, nós podemos analisar que há aí um agravamento da vulnerabilização da mulher no mercado de trabalho, em uma sociedade capitalista na qual o trabalho e a renda são elementos centrais, né, e indispensáveis para uma vida digna. Então, a tecnologia ela não quebra um ciclo de empobrecimento, né, e a pandemia alargou, né, sem nenhum olhar governamental para essa faixa, né, da população. Então, na segunda parte do trabalho, eu discuto a compreensão de desigualdade de gênero no mercado de trabalho enquanto injustiça social, né? E discute-se também a necessidade da formatação de políticas públicas que sejam aptas e destinadas a desmontar esses mecanismos econômicos e culturais de contenção e de não promoção do trabalho da mulher. Essa desigualdade, ela não se traduz apenas na inserção da mulher no mercado de trabalho, mas também na manutenção e no tratamento da mulher nos espaços de trabalho, né? A pesquisa, na verdade, ela não quer abordar apenas a questão quantitativa, mas também qualitativa, né? O DIEESE aponta que as mulheres são as mais assediadas no âmbito das relações de trabalho,
né? Apesar de, numericamente, as mulheres ocuparem menos postos de trabalho a partir dessa perspectiva, adoecem tanto quanto os homens, né? Obviamente, isso está ligado também ao óbvio, à dificuldade de inserção do mercado. Essa dificuldade de dignidade e de abertura do mercado para a mulher também é um fator adoecedor. Várias pesquisas indicam, né, nesse sentido. Então, na terceira parte da pesquisa, eu vou articular esses conceitos, esse contexto, com esse contexto de injustiça social, com, né, os conceitos e as perspectivas teóricas de Nancy Fraser sobre justiça social e reconhecimento, né? Especialmente em relação aos argumentos em que a Nancy Fraser afirma que a justiça, tanto como redistribuição de bens e riquezas sociais, quanto como reconhecimento cultural valorativo das diferenças. Então, o pensamento de Fraser parte da constatação de que as injustiças sociais, elas são intrínsecas ao capitalismo neoliberal, né? E que há um inextricável, utilizando aí as palavras da autora, né? Inextricável entrelaçamento entre as questões de raça, gênero e classe social no capitalismo financiarizado. A autora parte de uma análise e de uma classificação neoliberal, do neoliberalismo enquanto neoliberalismo reacionário e neoliberalismo progressista, diz que o neoliberalismo progressista caminha em direção às pautas identitárias, mas não estabelece vínculo com a questão de classe, e isso mantém esse cenário de injustiça social, que aqui nós fizemos o recorte para a injustiça social em relação à mulher no mercado de trabalho, né? Na verdade, Nancy Fraser, ela resgata, né, essa ideia, ou nós podemos dizer que essa ideia ela já se encontra, né, já se encontra essa ideia expressa em Rosa Luxemburgo, que afirmava o vínculo orgânico entre machismo, colonialismo, racismo e o capital, né? De forma que Nancy Fraser, diz o seguinte, que para enfrentar a atual crise, né, essa atual crise social, e aí usando novamente aqui as palavras da autora, né, somente unindo uma política fortemente igualitária de distribuição a uma política de reconhecimento substancialmente inclusiva, sensível à classe, é que podemos enfrentar essas questões de crise em que nós estamos mergulhados. Então, em conclusão, entende-se, então, que a partir dessas teorizações da Nancy Fraser, a redistribuição de renda e o reconhecimento identitário, né, são eixos indispensáveis à formulação de políticas públicas promotoras de igualdade de gênero no espaço de trabalho, de modo que a atuação do poder público e a produção normativa do direito do trabalho deve necessariamente abordar perspectivas complementares de reconhecimento e redistribuição e não contraditórias, né, para que se produza materialmente condições de alteração dessas estruturas culturais e sociais que mantêm a desigualdade no mercado de trabalho, a desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Muito obrigada pela atenção. Parabéns, doutora Ana Virgínia, muito obrigado pela apresentação e por ter obedecido aí o tempo estipulado. De imediato, então, já chamo a próxima autora, que vai apresentar 2 trabalhos seguidos, que é a senhora Marla Nobre da Costa Maciel. Ambos trabalhos foram enviados juntamente com o professor Alexandre Antônio Bruno da Silva. Você vai sentar ou pé? Pode. Agora o trabalhador passa para o segundo, desculpa. Isso. Esqueci, não. Deixa eu ver se dá. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Desculpe, posso só interromper?
poderiam compartilhar a tela, porque aqui nós não conseguimos ver o slide. Não sei se era possível, professor Walter. Eu acho que dá, senão eu vou no que não... Assim não sai também na gravação. Se não conseguir, continuamos, mas... Vamos ver se dá. Dá? Isso, perfeito. Tá aparecendo, professor, aí? Aparece sim, muito obrigado. Então, boa tarde a todos e todas, né? Eu sou Márlia. Agora acho que eu estou aparecendo, né? Desculpa. A gente não sabe bem para onde olhar aqui, né? A câmera está ali, a tela está aqui. Eu vou tentar ser breve, né? Eu sou mestre em Direito, mas meu doutorado, né? Eu sou doutoranda em Psicologia, né? Então, eu estou estudando relação pessoa-ambiente. E nossa professora Virginia, vou procurar seus artigos aí, seu estudo, porque vai somar muito com o meu projeto do doutorado. Mas vamos lá, a gente aqui, pessoal, eu trouxe... tem muito a ver também com o que o nosso colega apresentou logo no início, o primeiro artigo, né? Que espaços de legitimidade eu tenho para voz, vez e fala do trabalhador? E aí, o estudo ele parte do conceito de agente do Amartya Sen, que é aquele que age, o ser que age, e o conceito de subalterno da Spivak. Ambos são indianos, né? Então, para que o trabalhador possa agir, possa entrar no conceito de agente, possa ser aquele ser que age, ele tem que dar voz a esse subalterno. O subalterno que a Spivak defende é aquele pautado em Gramsci, que são as classes operárias. Mas não só isso, é aquele e que não tem voz mesmo. Então, a gente já entra aí em todos os conceitos. A mulher, né, as minorias, os deficientes, o negro, a mulher negra e vários contextos. Tá? Então, como eu vou conseguir fazer com que o subalterno, ou seja, essas minorias, essas classes, e principalmente colocando-os na heterogeneidade do trabalhador, venham e possam ter vez e voz? Há espaço para isso? A quem interessa, eu não sei se, se vocês conseguem visualizar aí, porque a gente está com outras imagens que cobrem um pouco a figura, mas a gente tem a figura de uma mulher com a boca coberta e a outra é da escrava Anastácia. Exatamente para mostrar que eu estou cobrindo uma das partes mais importantes do ser do trabalhador, que é a boca. Que é por meio desse instrumento em que ele vai falar, em que ele vai ser um protagonista, ele e ela vão se organizar e vão ocupar espaços para que seja falado o seu próprio texto, a sua própria voz, a sua própria fala. E tem que ter legitimidade disso. Quando alguém fala pelo trabalhador ou pela trabalhadora, ele não está falando a língua dela, está falando a própria língua, uma língua de quem ouviu falar. Está falando numa representação. Né? Então, o trabalhador, a trabalhadora precisa falar e ter voz e vez na sua própria fala. Algo que cala. Então, essa máscara aí, gente, e esse é um contexto bem interessante da Grada Quilomba, né? Por que essa boca deve ser calada? Por que o trabalhador não tem espaços de fala? Será que o sindicato é um espaço que só vai fazer acordo coletivo e homologações? A legitimidade, ele consegue ter vez e voz? Há coletivos, há associações? O que a CLT me trouxe? Para que esse trabalhador venha a ter fala e que a fala dele seja ouvida, né? Como esse contexto chega? Então, como é que eu consigo fazer com que o subalterno se torne agente? Essa é a pegada do estudo. Como o subalterno se transforma no agente, que é o agente de Amartya Sen e o subalterno de Spivak, né? E aí a gente traz algumas palavras-chave, né? Ele precisa ser protagonista, ele precisa ter uma liberdade de participar da vida política, de participar da vida econômica, de dispor livremente da sua força e participar do mercado de trabalho, lutar por seus direitos, no máximo possível da igualdade, se é que eu posso falar em igualdade entre capital e trabalho, né?
numa relação capitalista, e trazendo também palavras-chave de Spivak, né? Que o subalterno ele tem que ter espaços para que essa fala possa acontecer. Não importa, não interessa apenas que quem fale pelo subalterno seja o intelectual. É preciso que a representação ela seja autorrepresentação, que ele ou ela, o trabalhador, a figura do trabalhador, consiga por ele mesmo falar e discutir e debater e pôr em prática a luta pelos seus direitos, né? Por isso que ela fala no livro, né, não falando pelo, mas criar espaços para que o subalterno se articule e seja ouvido, né? Você tem que falar o seu próprio texto, o trabalhador deve falar o seu próprio texto. Mais ou menos, eu vou tentar ser mais rápida, aqui são alguns conceitos para entender de onde vem a doutrina de Spivak, né, que é o subalterno de Gramsci, né, que é aquela classe alijada do poder, e o agente, que é o que a gente quer, o agente de Amartya Sen, né, que o trabalhador seja protagonista, né. A gente traz um pouco de Pedro Demo aqui também, claro, que a democracia como participação é importante, né, não se dissociar e se afastar desse autor, mas eu quis já entrando aqui para a parte mesmo do direito do trabalho, então, quais espaços? Aonde que esse trabalhador vai encontrar espaço para que ele mesmo se autorrepresente e leia o seu próprio texto? Busque por si, representando, sabendo que há uma heterogeneidade nessa categoria do trabalhador, o homem, a mulher, o idoso, o jovem, o primeiro emprego, enfim, como é que essa representação pode acontecer? E aí a gente traz alguns exemplos, né, de associações, né, empresas, sindicatos, cooperativas, colegiados, conselhos, exemplos, 510A da CLT, empresas com mais de 200 empregados, você tem a comissão para representar, inclusive com garantia de emprego, você tem lá o artigo 55 da Lei 5764, que fala que os diretores, os empregados das empresas que sejam eleitos diretores de sociedades cooperativas, também ele tem uma representação e goza dessa garantia, né? O Conselho Curador do FGTS, ele tem o representante dos trabalhadores com garantia e estabilidade de emprego. Você tem o Conselho Nacional da Previdência Social, que tem também esse representante dos trabalhadores, né, com a garantia do emprego, com a estabilidade. Aí a gente tem vários exemplos, né, de espaços de manifestação. A gente tem na própria OIT, que ela é uma composição tripartite, tem a representação dos trabalhadores, né? Você tem todo o sistema S, que é tripartite também, em que você tem representante dos trabalhadores, negociando e debatendo os temas junto à CNI, junto à CNC, a Rural, o transporte, os cooperados. Então, assim, a gente entende que avançou-se, tem, né, tem espaço, ele luta por esse espaço, ele fala a própria fala, ele fala o próprio texto, ele se autorrepresenta, né? Mas o que a gente deve questionar essa fala tem essa voz, ela tem propagação? Há uma escuta dessa fala? Há um respeito? Há uma legitimidade, né? Quando ele vai debater com segurança esses direitos, a busca por essas melhorias? Eu consigo transformar o subalterno em agente? A gente consegue fazer isso, né? Então, é esse passeio que eu faço por esse tema, né? E aí nada mais é do que dentro também da perspectiva da relação pessoa-ambiente, de que o ambiente que aquele trabalhador está inserido, o contexto social, o contexto político, econômico, e o engajamento, a organização e o protagonismo para que ele lute por esses espaços, altere as normas e faça efetivar essa representação. Eu espero que eu tenha, professor Walter, atendido ao tempo. Obrigada, gente. Logo em seguida, eu acho que eu vou para o outro, não é? Só um momento. Obrigado, pessoal. Agora
É, porque ele... Não, acho que aqui não. Hoje, eu quero colocar. Acho que é F5, né? Pronto. Eu sou amarrado, mas deu certo. Professor Leonardo, você está vendo a tela? Está dando certo? Conseguimos ver, mas eu acho que quando coloco em modo de apresentação, bloqueia, fica Então, congelado. Então, tira do modo é melhor, né? Tá bom, combinado. Mas a gente aumenta aqui o zoom para poder ficar melhor. Tá dando para ler? Dá para enxergar, professor? Mesmo não sendo no modo apresentação? Aqui no Zoom conseguimos ver. Tá bom, obrigada. Esse estudo, né, esse artigo que a gente trouxe, a gente utilizou o termo de ausência de reciprocidade, que tem muito a ver com o conceito de outridade de Simone de Beauvoir, né? Que é a mulher entendida na sociedade, vista pelo homem, né? Como um outro diferente dele, e que, pelo fato de ser diferente, necessariamente, ou de forma concreta e real, não teria direito às mesmas coisas, porque é um outro que não tem fala e não se inclui, certo? Então, a gente tentou discutir isso também em alguns momentos. Agora, na minha vida acadêmica, fica difícil eu estar pensando só o direito, me distanciando da psicologia ambiental. Mas, assim, ainda tem um caminho longo, né? São 4 anos aí que estão chegando, mas a gente já está fazendo estudos nessa área, tá bom? Aqui é só para a gente, é um texto pequenininho, mas eu vou ler bem rápido, que eu gosto, da Chimamanda Ngozi, né? Quando eu estava no primário, no começo do ano letivo, a professora mencionou que ia dar uma prova, quem tirasse a maior nota seria o monitor da classe. Eu tirei a maior nota. Só que a professora esqueceu de avisar que eu era mulher. Então, quem ia ser monitor era um homem. Mulher não poderia ser monitor, mesmo que eu tenha tirado a maior nota. Então, o garoto que tirou a segunda maior nota, é que foi o monitor. Isso aí é simples, mas representa a outridade. Representa, de fato, o que as mulheres vêm enfrentando ao longo dos anos, né, que a professora Virginia está pesquisando aí, de forma avançada, a ausência de espaços, né, de vez, de voz, de fala. E aí, se o subalterno trabalhador é uma classe alijada, imagina um subalterno, mulher, pobre, negra e nordestina, né? As dificuldades são maiores ainda. Aqui é só um exemplo também que mostra, está pequenininho para ver, mas no artigo tem esses dados, né? Para mostrar que as mulheres é o que está lá em laranjinha, os homens é o que está em roxo, e que, de fato, o espaço ele é dos homens mesmo, né? A cada R$1 que um homem branco ganha, uma mulher negra recebe 43 centavos, né? E uma mulher branca recebe 42% a mais desses 43 centavos. Então, sempre o homem... essa ausência de reciprocidade mesmo na sociedade brasileira, né, e no mundo, principalmente nos países do terceiro mundo, né? Então, esse conceito de outridade, o outro, né? A mulher e o mercado de trabalho. Há uma ausência de reciprocidade. O homem não vê a mulher como igual. E as leis são feitas por homens. Se a gente fosse pegar aqui alguma estatística, algum dado que mostrasse a quantidade de mulheres que estão no parlamento, né, nas assembleias, nas câmaras, né, que estão criando as leis, pensando, discutindo, elaborando, é ínfimo, né? A maior
parte é feita por homens. Então, se existe uma ausência de reciprocidade, se o homem não me ver como igual, se o conceito de outra idade, se eu sou estranha em relação a esse homem, de fato, as normas não vão ser pensadas para a mulher, né? Há uma retirada da condição de sujeito, há uma objetivação da mulher, né? Aí, o outro de Beauvoir, que em resumo que eu coloquei, né? Ela coloca bem nos seus textos, né? É como se não houvesse uma reciprocidade do olhar do homem para a mulher, uma alteridade em segundo plano, colocando-a em subordinação. Os dados, né? A professora Virginia está com os dados bem atualizados, mas a gente está aqui, 7,7% dos cargos de diretorias, de cargos em companhias, é ocupado por mulheres. E aí os dados do desemprego a gente nem precisa falar. Avanços. Hoje eu estava numa palestra, hoje de manhã, com o ministro do TCU, o ministro Marcos Benquerê. A gente estava dando uma palestra sobre compliance, ética e programa de integridade. E ele estava dando um exemplo que lá no TCU já tem uma norma que 50% dos cargos de chefia e de diretoria do TCU é ocupado por mulheres. Esses cargos são ocupados por mulheres. Então, já é um avanço, mas veja que essa mulher é uma mulher que tem um estudo, é uma mulher que submeteu a um concurso público, então ela é uma mulher que tem uma outra condição social, né? Eu venho de uma instituição que a maioria dos cargos de gestão são mulheres. Eu sou diretora administrativa do SESC e do SENAC aqui no Ceará, e as nossas diretoras, gerentes, área meio, área fim, área de TI, área de compliance, área de licitação de contratos, são todas mulheres. Mas isso é uma exceção. Isso é uma exceção. Mas há muito que se lutar. E aí eu vou trazendo alguns exemplos, né? A gente teve uma melhoria na nossa condição no Estatuto da Mulher Casada, porque antes dele a gente não podia nem ter CPF, né? O marido que tinha que autorizar a mulher a trabalhar, né? Aí você tem essa lei, revogou o artigo 446 da CLT, que colocava a mulher como relativamente capaz, não é? A gente tem o PIDESC, que é muito importante, né? Que o decreto de 92 ratificou, então a gente tem essa igualdade de oportunidades, a gente tem os artigos 372A até o 377 da CLT, né? Principalmente o 373A, e lá no parágrafo 6º do 461, que fala quando há essa diferença de salário, né, esse desrespeito dessas condições, aplicação de multa, enfim, mas há muito ainda o que se conquistar, né? Eu até falo que a Convenção dos Povos Indígenas e Tribais, ele fala das audiências, mas efetivamente prévias, com vez, voz, e que ela tem um efeito vinculante. Eu esqueci agora o número da convenção, mas é a Convenção dos Povos Indígenas e Tribais. 69, pronto, a Convenção 69 da OIT. E aí, nessa convenção, que eu acho que deveria se aplicar para todas essas pessoas que se colocam na condição de subalternos, né? De ser uma exigência mesmo, porque quando a gente tem as audiências públicas para discutir, por exemplo, o meio ambiente, a decisão daquela comunidade ela não é vinculante, eles apenas cumprem o que está na norma. Mas nessa convenção da OIT, na 69, não. A decisão daquela audiência pública ela é vinculante. Então, seria para a gente ganhos na hora que você vai discutir temas, debates, e que envolve esses assuntos, a gente arguir, trazer a Convenção 69 da CLT como fundamento para que aquela audiência pública, sim, tenha um efeito vinculante. Era isso, pessoal. Muito obrigada, foi um prazer, eu espero que eu tenha sido breve, né? Tudo isso aí está engateando, né? Eu sou neófita na psicologia ambiental, mas já estou apaixonada. Acho que não se distancia do direito, né? Porque é uma função social, né?
a gente está inserido, né, no contexto, tudo tem um significado, tudo é ambiente, tudo é ambiência, né? Por que que eles estão sentados na segunda fila e não na primeira fila? Por que que eu escolhi ficar em pé e não sentado, né? Tudo isso que a gente faz, ele tem um significado, ele tem um sentido, né? E aí, o que eu quis trazer, seja no primeiro artigo, seja nesse segundo artigo, é que a gente precisa dar voz, vez, fala e autorrepresentatividade organizada aos subalternos, né, de Spivak, transformando-os e transformando-as em agentes na teoria de Amartya Sen. Muito obrigada. Parabéns, Marley, pela apresentação dos 2 artigos. Obrigado por ter também obedecido o tempo estipulado. De imediato, então, chamo o último trabalho a ser apresentado nessa tarde de hoje, nesse painel de número 12, cuja autoria é dos doutores Cauã Pereira de Rezende e Fábio Junqueira de Carvalho, cujo título é O papel do Supremo Tribunal Federal para o reconhecimento da autonomia da Previdência Complementar fechada no Brasil. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui os nossos mediadores, cumprimento também meus colegas aqui de painel, parabenizando-os pelas apresentações. O meu artigo foi escrito aqui em coautoria com o Fábio Junqueira de Carvalho. Ele não pôde estar presente, então vou fazer aqui essa exposição sozinho. E eu sou mestre e doutor em Direito pela PUC Minas e professor da pós-graduação na área de Direito do Trabalho e Processo Civil da Newton Paiva, aqui em Belo Horizonte. O nosso artigo, a gente abordou, eu vou fazer uma breve exposição sobre ele, assim, a gente introduziu o artigo apresentando basicamente assim, que a gente tem uma judicialização da vida, né, que todos conhecem no Brasil, assim, um deságua no judiciário, né, milhares de demandas envolvendo diversos temas, e as entidades fechadas de previdência complementar, elas sofreram intensamente os efeitos desse fenômeno. As entidades fechadas de previdência complementar, elas são seres assim naturalmente coletivos, né? E as ações dessas entidades, por elas congregarem ali milhares de participantes, podem interessar e de fato interessam a um grupo, né, assim, realmente coletivo ali de pessoas. Então, nas últimas décadas, diversos temas, né, como reflexo de verbas trabalhistas no plano previdenciário, expurgos inflacionários, regulamento aplicável, foram objeto de apreciação pelo Poder Judiciário, inclusive em grau de recurso repetitivo. E o STF teve que se dedicar, há alguns anos atrás, em fevereiro de 2013, sobre a competência jurisdicional para o julgamento dessas demandas. Se a competência para demandas ajuizadas por participantes ou assistidos dessas entidades deveriam ser julgadas pela Justiça do Trabalho ou pela Justiça Comum Estadual. Bom, a gente mostra, depois de fazer essa introdução no artigo, que o entendimento até então que imperava perante o Poder Judiciário, sobretudo no Judiciário trabalhista, era de que as cláusulas contratuais dos planos de previdência tinham uma natureza eminentemente trabalhista, quase como se o contrato de previdência fosse um anexo do contrato de trabalho. Então, esse contrato ele era submetido a toda a principiologia do direito do trabalho, né? Como, por exemplo, o princípio da inalterabilidade contratual lesiva,
o contrato de previdência também era submetido às vedações de alteração contratual, por exemplo, previstas no artigo 468 da CLT, né, que vedam alterações contratuais, ainda que bilaterais, caso elas impliquem algum tipo de prejuízo, né, para o beneficiário do direito. Então, o fato era que não havia um reconhecimento de uma autonomia, uma independência, de um regramento próprio do contrato de previdência em relação ao contrato de trabalho. E tudo isso mudou quando o Supremo Tribunal Federal julgou, então, em fevereiro de 2013, essa ação relativa à competência jurisdicional para julgamento dessas demandas. Embora a questão fosse eminentemente processual, né, assim, de julgamento sobre competência jurisdicional, o STF partiu de algumas premissas relevantes para definir que a competência não era da Justiça do Trabalho e sim da Justiça Comum. E duas premissas foram essenciais. A primeira é que realmente havia uma autonomia e uma independência do contrato previdenciário. Você poderia ter contrato previdenciário ativo, mesmo depois da extinção do contrato de trabalho, né? Você poderia ter contrato de trabalho e não ter contrato previdenciário também, né? Então, são contratos que surgem, né? Eles ganham vida, se desenvolvem e morrem de maneira totalmente, né, independente. E também por isso o STF reconhece que existe todo um regramento e uma principiologia própria que deve reger esse tipo de contrato, né? E a partir dessa decisão, então, do STF, a gente observa que o Tribunal Superior do Trabalho, ele, então, revisa a sua jurisprudência. Em abril de 2016, é alterada a súmula 288 do TST, reconhecendo, então, que toda essa principiologia trabalhista e todo esse regramento trabalhista, né, que rege os contratos de trabalho mesmo, estrito sensu, eles não são aplicáveis aos contratos de previdência complementar fechados, e reconhece também, o que também é extremamente relevante, reconhece a aplicabilidade das leis, né, de regência desses contratos, né, que eu estou me referindo às leis complementares número 108 e 109 de maio de 2001. Então, a partir disso, então, por exemplo, né, demandas que tratam de qual é o regulamento aplicável ao cálculo de um benefício, deixam de ter uma ideia de que se aplica o regulamento vigente no momento que o beneficiário aderiu àquele plano e passa a ter um regramento diferente, ou seja, previsto na Lei Complementar 109 de 2001, no sentido de que o regulamento aplicável é aquele vigente no momento da concessão do benefício para aquele beneficiário, e não o regulamento vigente no momento da adesão. Supervenientemente, a gente observou também que o Superior Tribunal de Justiça, né, ao se tornar competente para julgar essa matéria, ele aprecia um julgamento, um recurso especial repetitivo sobre o tema e reafirma e ratifica, então, esse novo entendimento que foi firmado pelo Tribunal Superior do Trabalho por meio da nova redação da súmula 288, e com isso a gente chega então às conclusões finais do nosso artigo, no sentido de que o Supremo Tribunal Federal, né, no julgamento desses dois recursos extraordinários, né, de 2013, em sede inclusive de repercussão geral, isso causou um efeito muito importante para a evolução mesmo da ciência jurídica, para a doutrina, no que diz respeito à previdência complementar fechada no Brasil. Essa decisão do STF, ela foi fundamental para esse reconhecimento dessa autonomia e da independência desse contrato e para que as normas de regência, né, as normas especiais, específicas de regência desse contrato pudessem ser aplicadas efetivamente a ele, né? Então, assim, foi realmente um divisor de águas na nossa avaliação que a gente pôde concluir nesse nosso artigo para essa evolução da previdência complementar no Brasil. Bom, em resumo é isso, agradeço pela atenção de todos e passo a palavra aí novamente para os moderadores. Muito obrigado a todos. Boa tarde.
Olá, Cauã. Nós tivemos aqui um pequeno probleminha técnico, faltou internet por um tempo, pegamos do meio para o final, nós perdemos o que você falou, mas de todo modo, nós agradecemos a sua exposição, tá? Até onde pudemos escutar, foi uma excelente exposição, de bons esclarecimentos, e agradecemos aqui a sua participação mais uma vez, tá? Muito obrigado. Obrigado. Tem mais algum? No programa teria mais um que eu estou vendo aqui, né? Mas deve ter faltado, né? Ah, ele foi revertido, né? Tá certo. Voltou e Eu penso, professor, desculpa, eu penso que já podemos iniciar os debates. Sim. Podemos sim. Desculpem aí pela falha, mas caiu no andar inteiro a internet. Professora, a senhora quer começar as considerações? Pode ser? Boa tarde mais uma vez. Nessa sexta-feira agradável, solzão aqui em Fortaleza, para quem não conhece. Gente, primeiro eu queria agradecer a participação de todos vocês e fiquei muito feliz da relevância dos trabalhos de cada um, da oralidade de vocês, né? Vocês falam assim, naturalmente, são todos professores aqui, né? Até os graduandos, todos professores aqui já. Muito feliz pela relevância dos temas, né? Temas, assim, bem diversificados, que aí perpassam pelo direito do trabalho no geral, como na parte coletiva do direito do trabalho, né? Então, assim, é bacana que a gente tenha uma diversidade de temas, né, nesse sentido. Muitas vezes a gente vai a eventos, né, dessa área trabalhista e ou fica mais só de um lado do direito individual do trabalho, ou fica todos concentrados no direito coletivo do trabalho, mas, assim, é difícil você ter uma diversidade de temas como foram hoje, né? E o que me causou, assim, uma surpresa, e eu diria agradável, nessa diversidade de temas, é que são temas que não vêm sendo os temas tão recorrentes que a gente, né, vem trabalhando, isso no cenário pós-pandêmico, né? Mas temas em que trazem, como a professora Virgínia, a professora Marlia, que nos trazem aí um estudo mais principiológico, mais cultural, né? Aí o direito do trabalho ligado a essa questão cultural, social, né? E fazendo aqui uma análise, esse tema da Marlia, a gente pode dizer aqui que é um tema que perpassa por todos os trabalhos que foram apresentados aqui, né? Quem que não quer esse ser agente, né? Esse subalterno que tenha voz. Primeiro, a gente precisa ter essa voz do subalterno para que a gente possa enfrentar todas as questões, né? Então, brilhante a apresentação aí, o tema. É a questão do teletrabalho. Num cenário pós-pandêmico, né? Esse tema do teletrabalho, nossa, como vem sendo discutido. E, assim, não sei se... Eu acredito que não. No recorte, né, que vocês deram para a pesquisa de vocês, eu acho que vocês talvez não devam trabalhar a questão do teletrabalho no serviço público, né? Até porque você só abordou a questão da CLT, né, esse aspecto. Mas é um tema que está sendo super recorrente. E eu diria para vocês, assim, como servidora pública, né, que eu sou na área trabalhista, sou oficial de justiça, sou lotada em Maracanaú, e o que a gente vê no dia a dia, quando eu chego lá na vara, a sensação que a gente tem é que não tem servidor trabalhando. Cadê os servidores dessa vara, né? Mas não é isso. É porque estão realmente de teletrabalho naquele determinado dia. Então, eles têm realmente uma escala bem rigorosa. A diretora lá na vara faz aquela escala, né? Em que sempre tem que ter uma quantidade mínima de servidores na vara para prestar aquele serviço essencial à população que se dirige à vara e que quer, muitas vezes, encontrar alguém fisicamente ali falando, né? Mas é um tema que está sendo muito recorrente, repito, no cenário público e no cenário privado. E essa questão da qualidade do serviço é uma questão que a gente vem verificando, né, que não está deixando a desejar.
né, o serviço, o trabalho está sendo prestado, às vezes com mais qualidade. Quantas e quantas vezes no cenário público eu escuto isso direto. Quando eu chego lá, aí eu começo a conversar com um e com outro, porque eu trabalho externo, né? Eu sou oficial de justiça, então eu estou mais externa do que interna lá. Então eu começo a conversar com um e com outro, aí eu, vixe, gente, já estou sentindo que eu estou atrapalhando vocês, porque eles estão altamente concentrados no que estão fazendo lá no computador, e eu chego converso com um e com outro. E eles dizem assim, Roberta, tu acredita que eu produzo mais em casa, porque eu não tenho as distrações que eu tenho aqui na vara. E eu, nossa, né? E realmente é esse aspecto. Isso também, dependendo da sua função no serviço privado, é a mesma coisa, né? É o mesmo cenário que a gente verifica. E entender essa questão da responsabilização, né? Do trabalhador, né? Do empregador, nessa questão de fiscalização das normas de saúde e segurança no ambiente externo, isso é muito desafiador, né? Vai ser muito desafiador também a continuidade do estudo de vocês, com certeza. E para o que a gente tem hoje no cenário, eu acho que vai ser algo assim que a gente vai precisar entender mais, estudar mais, para poder trazer também não sei se o tema de vocês abordam, tem um olhar jurisprudencial, se já tem algumas decisões, se vocês já estudaram nesse sentido da responsabilização civil, que já, eu sei que já tem, então seria interessante esse olhar jurisprudencial, acho que bastante interessante. O trabalho também, né, da jornada de trabalho, gente, no cenário pós-pandêmico, de novo, falando, é essencial. Né? A gente vive numa sociedade que a gente cada vez mais, a gente fica sendo sobrecarregado, né? Naquelas nossas funções, nos nossos trabalhos, a gente se sente sobrecarregado, e isso influencia em todas as áreas, em toda a dinâmica social, né? Então, você olhar para a qualidade de vida do empregado, aí passa por todo o estudo da Márlia, estudo da professora Ana Virgínia, com olhar na qualidade também da mulher, pensando aqui, né, restringindo a questão, né, do tema. Então, assim, são temas, né, que foram trazidos para a gente, fora os temas da parte do dissídio coletivo, também a responsabilização dos sindicatos, né? É interessante também aí o olhar jurisprudencial, né, para a gente tentar também chegar a conclusões interessantes nesse tema. Então, são coisas que a gente está precisando se debruçar mais, principalmente no momento que a gente está vivendo pós-pandemia, né? E a questão da jornada de trabalho, achei fantástico no trabalho de vocês, foi a questão da pesquisa do que vem acontecendo, né, o direito comparado, o que vem acontecendo nos outros países, né? A gente precisa também ter esse amparo para a gente pensar também como que a realidade brasileira pode vir a trabalhar esse tema, já que outros países já estão adotando, o que é que a gente tem de diferente, como é que se a gente poderia primeiro, né? Como que a gente poderia, e olhando o direito comparado, eu acho interessante que a gente poderia fazer isso dar certo, né, de repente, no nosso cenário brasileiro. Tá? Então, assim, eu sou muito grata a vocês pela participação de todos, espero aqui ter dado um pouquinho da minha contribuição também, e também estou aqui aberta a perguntas, de repente, alguma outra observação, tá? Boa tarde a todos. Passo a palavra. Matheus, professor Rafael. Obrigado. Bem, gente, diante do que a professora Roberta já explanou e replicando, né, o que ela falou sobre a conexão do direito do trabalho, parece que a partir do segundo tema, que eu realmente pude pegar ele todo até o último, parece que nós estamos falando do mesmo tema, né? Que é o direito do trabalho. E aí, sobre o teletrabalho, eu acho que já começa ali quando fala de acidentes, né? A perspectiva de responsabilidade sobre acidentes, tem tudo a ver com a jornada de trabalho, né? Porque a gente sabe que jornada de trabalho extensa, né, provoca acidentes. Inclusive, há um excelente livro de um doutrinador, juiz do trabalho, Sebastião Geraldo de Oliveira, que ele expõe ali, decorrente de uma pesquisa dele de mestrado, ele coloca uma série de estatísticas do quanto a jornada em excesso
provoca acidentes no Brasil, né? Então, isso me parece que está plenamente associado, não tem como dissociar. Na fala da professora Virgínia, que esteve aqui, uma excelente exposição, por sinal, ela coloca a questão da produtividade, né? Com a jornada reduzida. Há fatos que são públicos e notórios, eu não pesquisei aprofundadamente sobre isso, eu sei que cientificamente nosso dever de cientista e pesquisadores do direito é realizar estatísticas também, sobretudo, mas a gente tem um exemplo no mundo que é de alta produtividade, cuja a Constituição limita a 36 horas de jornada semanais, a Alemanha, que inclusive o que leva os norte-americanos a repensarem o sistema deles. Olha só, como é que nós, aqui, nesse sistema de zero-hour contract intermitente, que não tem hora para o sujeito trabalhar, o sujeito não tem uma vida própria, porque ele não sabe que horas ele vai entrar e sair do trabalho, que provoca uma série de doenças mentais, inclusive produzimos. E como é que um país muito menor do que o nosso, proporcionalmente, com uma jornada máxima de 36 horas, produz tanto quanto? Então, para mim, já é um fato público e notório, para falar uma linguagem processual, né? Que não é muito adequada com pesquisa, mas, enfim, falando essa linguagem processual, para mim já é um fato super relevante no mundo inteiro de você estudar e realizar esse direito comparado, que a professora Roberta muito bem ressaltou. Sobre os trabalhos da Marlia, né, que eu escutei atentamente e me sensibilizo muito, porque eu fui criado basicamente por 3 mulheres, né? Uma delas já se foi dessa vida. E esse retrato, assim, esse emblema do escravo, né, com a mordaça, né, com a famosa e famigerada mordaça dos tempos de colonização, é exatamente aquilo que a Gerlândia está aqui, foi assistir minhas aulas na faculdade, né? E eu começo as minhas aulas de Direito do Trabalho, seja o 1 e o 2, relembrando que no sistema capitalista, o sistema capitalista substituiu o sistema escravagista, né? Então, portanto, ele trocou os escravos pelos operários, inicialmente, né? E, paulatinamente, ao longo da modernidade, até certos tipos de trabalhadores profissionais que sofreram a chamada proletarização, né? Várias profissões liberais, que tinham profunda relevância na sociedade e que tinham ali uma expressão na sociedade, foram capitalizadas e hoje viraram, visivelmente, profissões operárias, basicamente, né? E como diz o ministro Maurício Godinho Delgado, sistemas onde mais se viu a evolução do direito do trabalho foram sistemas jus-privatistas, ou seja, que a construção do direito do trabalho, inclusive quanto às normas mínimas, parte também de um dos destinatários das normas que são subordinados, né? Então, veja, isso é tão certo no mundo, é tão simbólico, mais uma vez, infelizmente, entrando na seara mais procedimentalista, né, que é de fatos, que até meados dos anos 80, quando a gente tinha, no mundo ocidental mais desenvolvido, a força dos sindicatos, você tinha a prevalência do estado de bem-estar social, né? Quer dizer, vocês tinham o estado de prevalência do estado de bem-estar social, embora você já tivesse, ao mesmo tempo, aquela fuga capitalista de encontrar locais no mundo onde não se submetiam ao sistema internacional de trabalho, a OIT, né? Onde os direitos trabalhistas eram aviltados, e como se desenvolveu em alguns rincões, sobretudo naqueles países ditatoriais e autocráticos, né? Que no Brasil a gente tem que se preocupar muito com isso, porque é um problema estrutural, não é um problema de neoliberalismo, não é um problema de foco filosófico, como as correntes neoliberais, não é um problema circunstancial, ele é um problema estrutural, porque ele parte de uma questão discriminatória, que é exatamente não existia esse lugar de fala,
E quando ele entra no mundo do direito do trabalho, ele sofre, por muito pouco tempo, uma raiz republicana e democrática, que, digamos, ali com a Revolução de 30, né, em que o Brasil começa a se transformar em rural para um país de grandes cidades capitalistas, onde nasce o direito do trabalho, mas, em seguida, em 37, sob as influências da Constituição Política, né, das teorias nazifascistas, vem o sistema corporativo, que é aquele sistema. Você vai ter o seu pseudo lugar de fala, mas com o olhar da espada do Estado, né? Que faz um vínculo com a unicidade, o sistema de unicidade, o sistema tributário, sob a questão de contribuição para os sindicatos. E isso tudo cria no Brasil uma estrutura não de engajamento sindical, onde o trabalhador ele não percebe qual é a importância da sua fala, né? E você falou muito bem da questão discriminatória entre homem e mulher, que também é um fenômeno que não consegue se explicar, né? Se eu for lembrar aqui do professor Marcelo Neves, quando ele fala muito bem da Constituição Simbólica, trouxe lá do estudo alemão que ele fez em Stuttgart, e se eu for lembrar aqui de alguns autores de trabalho que se embebedam dessa doutrina, a gente vai lembrar aí muito bem que a questão da desigualdade, primeiro salarial entre homem e mulher, é uma questão realmente simbólica, que não consegue se efetivar, né? Porque Declaração Universal dos Direitos Humanos, desde 1945, né? O PIDESC, que foi citado aqui, o PIDESC há normas, né? Rodolfo Pamplona, um grande amigo, doutrinador civil, acabei virando amigo recentemente, ele diz nos seus livros de direito civil, junto com Pablo Stouza, a nossa Constituição brasileira, se ela fosse realmente dotada de força normativa, a gente nem precisaria muito mais, tanto do homem branco, legislando para instrumentalizar, né? Então, a nossa Constituição é clara sobre a questão de igualdade salarial, equivalência, porque aí vai lembrar de funções. Então, se a mulher realmente fizer a mesma função, por que ela está ganhando menos? Por quê? Então, para mim, é uma questão muito mais simbólica, né? Que se agrava pela falta de representantes femininas no Congresso Nacional, já que estamos falando de legislação social, trabalhista no Brasil, competência da União, e que se agrava também quando você verifica a falta de pessoas de tons de pele diferentes, né? Incluindo a classe mais massacrada nos últimos séculos pela nova escravidão, que foram os negros, certo? Então, isso tem que ser muito estudado, né? A nossa questão, que eu acho que entra com a psicologia, entra muito na psicologia coletiva, social, né? Porque por que a gente não consegue efetivar? Né? Por que nós não conseguimos? Você mesmo citou, por exemplo, para a garantia da atuação dos sindicatos, você citou uma série de normas que dão segurança no emprego, né? Que no Brasil nós tínhamos a Convenção 139, acho que é isso, foi ratificada, foi denunciada, né? Não dá garantia de emprego. Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, todas elas ratificam essa convenção, todas elas garantia no emprego, né? Veja, não estamos querendo voltar à época de 1930, né? Não é a garantia do emprego, é a garantia no emprego. Inclusive para dificultar as despedidas discriminatórias, né? Temos uma lei ali, mas aí o ônus da prova é do empregado que sofreu a discriminação. Beleza, o empregado já tem que provar ali na propriedade que não é sua, com um monte de gente que não tem garantia no emprego, e como é que ele vai arranjar testemunha? Semana passada mesmo eu passei por uma situação dessa, que o meu reclamante não conseguia ter testemunha. Você não consegue ter testemunha, certo? Então, é complicado, mas a gente percebe que a matéria de direito do trabalho é muito rica, inclusive a gente estuda muito no direito do trabalho, a relação do direito do trabalho com outras ciências, né? Epistemologia jurídica, a gente estuda isso continuamente, porque é muito interessante usar essa questão psicológica também no direito e a questão mesmo de psicologia coletiva, social, né? Então, pessoal, encerro por aqui a minha participação na questão
O último aí eu perdi bastante, né? Na primeira apresentação também perdi bastante, então fiquei um pouco deslocado, sem muitas para contribuir no momento, tá certo? Obrigado a todos. E parabéns mais uma vez. Tá difícil, né, gente, depois suceder das palavras do professor Rafael aqui, mas o que eu gostaria de falar para vocês, gente, é agradecer também estar aqui, a riqueza dos trabalhos, a interdisciplinariedade que foi trazida aqui, né, tanto de temas que vão do direito 4.0, a indústria, que foi falado também da teletrabalho, daí a gente vai lá para a psicologia, vai falar sobre os aspectos tecnológicos e sociais que vêm de uma jornada diferenciada. Então, realmente, uma riqueza de trabalhos sensacional, e ainda teve os trabalhos, talvez até antropológicos ou sociais, do que vem da professora Ana Virgínia também, que falou da jornada da mulher. Então, temas relevantíssimos e enriquecedores também para a gente, né? Como a gente sempre fala, professor também é uma troca, a gente aprende de todos os lados. Então, não é só a gente passando conhecimento. Com relação aos trabalhos, gente, a primeira coisa que eu queria falar é do direito sindical. Achei muito interessante essa busca da responsabilidade, e chega o nosso questionamento aqui da fala, né, contextualizando com os outros trabalhos, a fala do trabalhador, a sua representatividade, até onde a gente está tolhido na nossa voz, como trabalhadores, até onde a gente se reconhece como homem, como mulher, representado pelos nossos sindicatos. Se a gente não tem uma voz, a gente também não se reconhece com o que o nosso sindicato negocia. Então, a gente vai atrás de uma responsabilidade civil, a gente vai atrás do Estado para resolver um conflito que era para a gente simplesmente ter voz para a gente mesmo. A gente como sindicato, ou a gente como categoria, a gente não se reconhece. Mas talvez essa já seja a nossa lógica do capitalismo, botar o homem contra ele mesmo. O homem contra a mulher trabalhadora, entre as raças, a discriminação, a gente vem desse aspecto social e psicológico que a gente não mesmo se reconhece, em que o trabalho 4.0 também faz a gente se distanciar ainda mais. O teletrabalho, a gente está cada um dentro da sua bolha, a gente inserido nos meios tecnológicos, a gente está cada vez mais distante um do outro. Uma sociedade de hiperprodutividade, em que, no final das contas, voltamos ao psicológico e social de temáticas como, por exemplo, burnout, em que a gente vai trazer tentativas de solução como uma jornada diferenciada de 4 dias, né? Em que a gente vê que a tendência, inclusive até o próprio mercado, já busca alternativas, em que grandes empresas, seja como Google, seja como países de primeiro mundo, de bem-estar social, em que eles veem que uma jornada reduzida traz uma maior produtividade. A gente está eternamente ligado aos meios tecnológicos e acaba indo para essa tendência de hiperprodutividade, em que a gente vê que, no final das contas, a gente está trazendo ao esgotamento, tanto como foram tantas doenças psicossociais em tempo de pandemia. Todo mundo trancado dentro de casa, só trabalhando. Não tem ninguém desliga trabalho e casa ao mesmo tempo. Tudo é uma coisa só. Então, a gente trazer uma outra jornada diferenciada, vem esse questionamento aí para a gente. É bem interessante e acaba relacionando com todos os trabalhos. Com relação a trabalhos específicos, acho que ponderações que tinha para fazer seria até com relação ao teletrabalho, da pesquisa aqui da Gerlândia com o professor Rafael, de algumas ponderações. Sempre é legal a gente contextualizar com outras matérias, já que a gente está falando especificamente nesses 2 trabalhos de área do trabalho, que a gente lida no dia a dia na pesquisa. Talvez ponderar com o direito à intimidade e à privacidade, como é que o empregador vai fazer essa fiscalização se ele vai entrar dentro da casa daquele empregado. Tem esse questionamento constitucional que a gente também precisa levar em conta, que já tinha desde o trabalho da doméstica, né? Como é que o Ministério do Trabalho faz essa fiscalização? Né? É algo que a gente precisa ponderar. Eu achei bem interessante, já tinha ouvido falar nesse questionamento, e sempre pondero sobre isso. Com relação ao trabalho da jornada, 4 dias, a gente não sabe nem o que dizer que realmente é
de sensacional relevância a gente pensar nesse viés diferente de uma jornada aceita além das nossas 44 horas por dia. Talvez trazer pesquisas psicológicas e antropológicas também sobre os benefícios e pesquisas de mercado. Como essas empresas estão pensando na centralidade do empregado, o people centricity. A gente já vê a própria administração já falando disso, o mercado trazendo e implementando. A gente sair um pouco do direito e pensar como administração, como gestão, da mesma forma como a gente está vendo outras categorias. Às vezes a gente fica muito preso no direito, na legislação, jurisprudência, e é bom a gente pesquisar, tanto como foi enriquecedor o trabalho da Malha aqui sobre a questão psicológica para a gente. A gente questiona muito, sabe, sente a dor do trabalho, a falta de voz do trabalhador, a falta de voz da mulher, e a gente ponderar, escutar aqui falar de Amartya Sen, tantas vezes a gente, né, fica preso no nosso dia a dia do juiz, do processo, e a gente ir além é bem interessante, gente. Mas, enfim, essas são apenas algumas pequenas ponderações. Eu acho que foi muito mais aprendizado pela nossa parte do que contribuições para enriquecer os trabalhos de vocês. Professor Vitor, passo a palavra para você. Pronto, obrigado, professor. Só agora, a título, né, de encerramento aqui do nosso painel, mais uma vez, agradecer a todas e todos por participarem desse painel 12, Direito Processual e Material do Trabalho Contemporâneo. Lembrando que já, inclusive, acredito que já iniciou o último painel, né, de hoje, que é o painel de número 13, a importância da sustentabilidade nas relações privadas, e também gostaria de mencionar todo mundo que nos assiste, quem está aqui presencialmente, que agora, às 17 horas, teremos o lançamento de 4 livros de ex-alunos do mestrado aqui da Unicristos, tá? Todos os livros foram publicados pela editora Lumen Juren, e os títulos são Conciliação e Poder Público, Mediação Judicial, uma análise crítica ao modelo brasileiro, Precedentes Judiciais e Desjudicialização da Saúde, e, por fim, Benefício da Prestação Continuada, uma política pública de sobrevivência. Queria agradecer, né, os demais professores que me acompanharam aqui nesse 12º painel, agradecer o professor Fábio e toda a equipe do Iberojô. Obrigado. Boa tarde.